A paz do Senhor, igreja. Now I have to run back to English. Agora vamos voltar ao inglês. I'm so glad to be here. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. I know that you are all disciples of Jesus Christ. Eu sei que todos vocês são discípulos de Jesus Cristo. And you are here because you are hungry for more from the Lord. E vocês estão aqui porque vocês desejam mais, têm fome de mais de Deus. You want to serve Him more fruitfully. E vocês querem servir a Deus de forma mais frutífera. And so you have come to receive something from the Lord so that you can be more fruitful. Então vocês estão aqui para receber mais do Senhor, para serem mais frutíferos. And so the Lord has given me a training. Então Deus me deu um treinamento. And this is not simply a seminar. E isso que eu vou passar para vocês não é apenas um material de um seminário. But I consider this far more. E eu considero isso algo maior que isso, mais que isso. I consider this to be boot camp. Para mim isso aqui é uma espécie de tiro de guerra. For soldiers of God. Para os soldados de Deus. Not regular soldiers. Nós não somos soldados comuns. But this is boot camp for special forces. Mas este então é o tiro de guerra para uma força especial. Kingdom of God. É para o reino de Deus. And that's why you're here. E é por isso que você está aqui. To be trained as special forces. Para serem treinados como parte, como soldados nessa força especial. Amen. Amém? Dá para diminuir um pouquinho o grave, está dando um eco aqui. Obrigado. So let's begin. Então vamos começar. First I want to give you my email address. Em primeiro lugar, eu quero passar o meu endereço da internet. It is elijah003@gmail.com. O nosso e-mail lá é, como vocês estão visto lá escrito, não é? elijah003@gmail.com. And the purpose is because I want to make this PowerPoint presentation to you available for free. E o motivo que eu estou passando o meu e-mail é que eu quero disponibilizar essa apresentação em PowerPoint gratuitamente para todos aqueles que desejarem. Especially if you are a leader. Especialmente se você tem alguma função de liderança. And you want to teach this to other people. E talvez você tenha o desejo de compartilhar este ensino com outras pessoas. Just send me an email. Então você tem que me enviar um e-mail. And tell me you want the PowerPoint. Me dizendo que você deseja receber então uma cópia deste PowerPoint, dessa apresentação em PowerPoint. And I will show you how to download it from the internet for free. E eu vou mandar instrução para você como você pode baixar esse PowerPoint por meio da internet de forma totalmente gratuita. You can write in Portuguese, not necessarily in English. Você pode inclusive escrever esse e-mail em português, não precisa ser em inglês. I have a good translator. His name is Google. Eu tenho um ótimo tradutor e o nome dele é Google. So let's begin the training. Então vamos começar este treinamento. John 20, verse 30. O versículo inicial é João 20, capítulo 20, versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. We know Jesus performed many miracles. Nós sabemos que Jesus realizou muitos milagres. And I believe most of them were miraculous healings. Most of them were miraculous healings. E muitos, provavelmente, dos milagres de Jesus se trataram de curas miraculosas. Now, why did Jesus perform miracles? Por que Jesus fez milagres? Why did he heal the sick? Por que é que ele curou os enfermos? Let's look at the next verse. Vamos ver o próximo versículo. 31. Versículo 31 diz assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. So the miracles were written in the Gospels so that people would believe on Jesus as the Son of God. Então, os milagres foram registrados nos evangelhos para que as pessoas acreditassem que Jesus era o Filho de Deus. Not simply as a healer, Não apenas como alguém que curava, but as the Savior, mas alguém que salvava. as the only way to the Father. Para que as pessoas soubessem que Jesus era o único caminho para o Pai. That was the primary purpose of the miracles Jesus performed. Então, esta era a razão primária
dos milagres que Jesus realizava. to prove his identity as the Savior, Era então para provar a sua identidade como Salvador, so that people would believe on him para que as pessoas então crescem nele and receive eternal life. e recebessem então vida eterna. Now, look at John 14:12. Agora vejamos João capítulo 14, versículo 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Now, how many of you are believers here? Quantos de vocês aqui são crentes em Jesus? All right, all of you. Quase todos praticamente. Now, what does the verse say? O que é que esse versículo está dizendo? It says that you will do the works that Jesus did. Aqui está dizendo que você faria as mesmas obras que Jesus fez. What did Jesus do? O que é que Jesus fez? Among other things, he healed the sick. Entre outras coisas, ele curou os enfermos. He performed miracles Ele realizou milagres to prove that he was the Son of God. para provar que ele era o Filho de Deus. So this verse means Então este versículo significa that you also will heal the sick que vocês também serão usados, também curarão enfermos in the name of Jesus. no nome de Jesus. You also will perform miracles in Jesus' name Vocês também realizarão milagres em nome de Jesus, to prove to the lost that he is the Son of God, para provar aos perdidos que Jesus é o Filho de Deus, so that they will believe on him. para que eles possam acreditar, crer nele. Okay? This is what we will be doing in this training. Então é exatamente isso que estaremos fazendo e aprendendo neste treinamento. We will learn to do what Jesus did. Nós vamos aprender a fazer as mesmas coisas que Jesus fez. We will learn to heal the sick as Jesus did. Nós aprenderemos a curar os enfermos como Jesus curou os enfermos, For the sake of the gospel. para o bem do Evangelho. Now, Jesus Christ had 3 offices. Jesus Cristo, ele teve então 3 funções ou 3 ofícios, 3 papéis importantes. We know that he was a priest. Nós sabemos então que Jesus foi sacerdote, We know he was a prophet. sabemos que ele foi profeta And he also was a king. e também que ele é rei. Now, Jesus is no longer here on earth. Jesus não está mais aqui na terra conosco. Now he's in heaven at the right hand of the Father. A palavra diz que ele está agora nos céus, sentado à mão direita de Deus. And he has left behind on earth the church, E ele deixou aqui na terra a sua igreja, the body of Christ. o corpo de Cristo. And we continue his work. E nós continuamos a sua obra. And so we have also been given these same 3 offices. Então nós também recebemos estes 3 mesmos ofícios ou papéis como membros do corpo de Cristo. We have a priestly office. Nós temos então um ofício ou um papel sacerdotal. We have a prophetic office. Nós temos um ofício profético. And we have a kingly office. E nós temos um ofício real. Now, let me say something about the priestly office. Em primeiro lugar, vamos falar alguma coisa sobre esse ofício sacerdotal. As New Testament priests, Como sacerdotes do Novo Testamento, we offer sacrifices to God. nós oferecemos também sacrifícios a Deus. Okay? Not Old Testament sacrifices. Não aqueles sacrifícios do Velho Testamento ou da Velha Aliança. Not animal sacrifices. Nós não fazemos mais aqueles sacrifícios de animais. No, Jesus has fulfilled that. Jesus já cumpriu tudo aquilo, já preencheu aquilo, não há mais necessidade daquilo. As New Testament priests, now we offer spiritual sacrifices. Agora, como sacerdotes da Nova Aliança, nós oferecemos a Deus sacrifícios espirituais. When we praise and worship Him, Quando nós louvamos e adoramos ao Senhor, we are engaged in a priestly action. nós estamos envolvidos em uma ação sacerdotal. When we thank Him, Quando nós agradecemos a Ele, we are engaged in a priestly action. nós estamos envolvidos numa ação sacerdotal. When we pray to Him, Quando nós oramos ao Senhor, that's also a priestly action. também se trata de uma ação sacerdotal. We're offering incense unto Him. Nós estamos oferecendo então um incenso que sobe até a sua presença. So, whenever we offer something to the Lord, Então, todas as vezes que nós oferecemos algo ao Senhor, we are moving in our priestly office. nós estamos então nos movendo dentro desse ofício sacerdotal. Now, the prophetic office is different. Agora, o ofício profético, a função profética é um pouco diferente. It's not for offering anything to the Lord. Não se trata de oferecer algo para o Senhor.
With the prophetic office, we offer something to each other. Nesse ofício sacerdotal, nós oferecemos algo uns para os outros, To instruct one another. no sentido de instruirmos uns aos To outros, encourage one another. no sentido de encorajarmos uns aos To outros, build one another up. no sentido de edificarmos uns aos outros. That's the prophetic office. Então este é o ofício profético. But I am here to teach you about the third and final office, Mas eu estou aqui para ensinar a vocês a respeito do terceiro e último ofício, which is the kingly office. que é o ofício real. The church does not understand this office very well. A igreja não compreende muito bem qual é este papel ou este ofício que nós temos. And that is why we are weak in evangelism. E é por isso que a igreja, que nós nos tornamos muito fracos no evangelismo. And I believe that's the reason why we have not completed the Great Commission after 2000 years. E eu creio que este é o motivo pelo qual nós ainda não completamos a grande comissão após 2000 anos. So let's look at the kingly office. Então vamos dar uma olhada no que é este ofício real. I believe we are in the last days. Eu creio que nós já estamos nos últimos dias. How many of you believe that? Quantos de vocês acreditam nisso? Amen. Amém? And Jesus is going to return. E nós cremos que Jesus então vai voltar. Before he can return, we must complete the Great Commission. Mas antes que ele possa voltar, nós temos que completar a grande comissão. And so I believe during these last days, God is restoring the kingly office to the church. E eu creio então que nesses últimos dias, Deus está restaurando este ofício real na sua igreja. Now, the kingly office is very broad, Esse ofício real é algo muito amplo. but I'm going to teach you only a very narrow aspect of the kingly E, office. no entanto, eu vou ensinar a vocês apenas um aspecto muito pequeno dentro deste ofício real. It has to do with authority. E este ofício real tem a ver com autoridade. The kingly office uses authority for the purpose of enforcing the rule of the king. Então, o ofício real usa a autoridade com o propósito de reforçar o governo do rei. How does a king get things done? Como é que um rei faz com que as coisas aconteçam? He gives commands Ele ordena. to his subjects. Ele ordena aos seus súditos. And because they are under his authority, Como os súditos estão sob a autoridade do rei, they will obey him. eles obedecem ao seu rei. They will carry out his commands. They will carry out his Eles vão commands. executar então as suas ordens. So the king uses authority Então o rei exerce a sua autoridade in order to accomplish his will. para realizar aquilo que ele deseja. And we're going to learn the use of this kind of authority. Então o que nós vamos fazer nesses dias é aprender a usar esta autoridade. The kingly office can be for war and for destroying the works of the enemy. O ofício real, essa autoridade pode ser usada para guerrear, fazer guerra e para destruir as obras do inimigo. Okay? For example, in the Old Testament, Por exemplo, no Velho Testamento, Israelite kings often fought wars against their neighbors. os reis de Israel, com frequência, entravam em guerra com os seus inimigos, seus vizinhos inimigos. Like King David, Assim como o rei Davi, a man of war. era um homem de guerra. He would lead his armies to drive out the Canaanites. E com muita frequência, ele liderava os seus exércitos para expulsar, lançar fora os cananeus. For what purpose? E qual era o propósito? In order for the kingdom of God to be established in Israel. Para que o reino de Deus fosse estabelecido em Israel. The inhabitants of the promised land had to be driven out. Então aqueles habitantes que habitavam lá na terra prometida tinham que ser removidos de lá para que eles pudessem ocupar a terra. The kingly office can be for war. Então o ofício real pode ser usado para guerrear. In the same way, we are engaged in war with the kingdom of E da darkness. mesma forma, nós hoje estamos envolvidos, não é? Estamos engajados em uma guerra contra o reino das trevas. Our job is to preach the kingdom of God. Our God? Our job Nosso trabalho, então, é expandir o reino de Deus. is to establish the kingdom of God here in this city. O nosso trabalho, então, é estabelecer o reino de Deus nessa cidade. And we have a kingly office Então nós temos um ofício real para fazer isso. by which we can destroy the works of the enemy in this city Por meio do qual nós podemos destruir as obras do inimigo nesta cidade. and bring people back to God. E trazer as pessoas de volta para Deus. So we're going to learn about war. Então nós vamos aprender acerca da guerra. Here are some characteristics of the kingly office. Vejamos então algumas das características deste ofício real.
Now, kings have authority to command. Os reis, então, eles têm autoridade para ordenar. When a king wants something to be done, Quando um rei deseja que algo seja feito, he does not ask nicely. ele não pede muito He delicadamente. doesn't beg. Ele não implora para ninguém, No, de forma he alguma. gives commands, Ele simplesmente dá uma ordem, and his commands are carried out. e a sua ordem é levada adiante. We're going to learn about this kind of authority. Nós vamos aprender então acerca deste tipo de autoridade. And kings are bold and fearless. Outra coisa é que os reis, em geral, eles são ousados e destemidos, Like King David. assim como o rei Davi. And kings have actual power to destroy their enemies. E reis que têm o poder real para destruir os seus inimigos. David had armies O rei Davi tinha os seus exércitos, by which he could destroy his enemies. por meio do qual ele era capaz de destruir os seus inimigos. Now, I'm not talking about military power, Veja, eu não estou falando acerca de poder militar, but I'm talking about the power that God gives to the church. mas eu estou falando acerca do poder que Deus dá à sua igreja. The power to heal the sick. O poder para curar os enfermos. Power to cast out O demons. poder para expulsar demônios. To perform miracles. O poder para realizar milagres. To prove to the world that Jesus is the only way to the Father. Para provar ao mundo que Jesus é o único caminho de volta para o Pai. We're going to study that kind of power. Nós vamos estudar então este tipo de poder. Now, you may know that I'm going to talk about healing. Talvez, eu creio que a maioria daqui sabe que nós vamos falar muito sobre cura. Let me begin to teach about healing. Então deixa eu começar a ensinar um pouco sobre cura. There are different ways to minister healing to the sick. Existem diferentes maneiras de ministrar cura aos enfermos. Which approach do we take? Qual é a abordagem que nós adotamos? Well, our approach to healing will be specific to the task. Então a nossa abordagem à cura é específica para a tarefa que nós temos. Now, what is our task? E qual é a nossa tarefa? Our task is evangelism. A nossa tarefa é evangelismo. Now, before I teach about the authority to heal, Então, antes de ensinar sobre a autoridade para curar, let me say something about the gift of healing. deixa eu falar algo acerca do dom de cura. I will not be teaching you the gift of healing. Eu não vou estar ensinando a respeito do dom de cura. I will be teaching you something different. Eu vou ensinar a vocês algo um pouco diferente. But so that you may know the difference, Então, para que vocês saibam a diferença, let's look briefly at the gift of healing. vamos ver rapidamente do que se trata o dom de cura. The gift of healing, as taught in 1 Corinthians 12, is generally for ministering healing to believers. Então, o dom de cura, como é falado em 1 Coríntios 12, geralmente é ministrado para crentes. Now, how do we know this? Como é que sabemos disso? From 1 Corinthians 12. Em 1 Coríntios capítulo 12, Let's look at verse 4. vamos ver o versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. So it's talking about the gifts of the Holy Spirit. Então aqui o autor está falando sobre os dons do Espírito Santo. Verse 7. No versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. So the gifts of the Holy Spirit are for the common good. Então os dons do Espírito Santo visam o bem comum. Now, the common good of what? O bem comum do quê? Is it the common good of the whole world? Será que é o bem comum do mundo inteiro? No. Não. What is the context of chapter 12? Qual é o contexto do capítulo 12 de 1 Coríntios? The body of Christ. O corpo de Cristo. The gifts of the Holy Spirit are for building up the church. Então, os dons do Espírito Santo são dados para a edificação da igreja. Look at the gifts in verse 8. Vamos ver os dons no versículo 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. So there we see two gifts of the Holy Spirit. Veja, aqui nós temos dois dons do Espírito Santo. And they are used for ministering to believers. E são dons usados para ministrar a pessoas que já creem. For building up the church. São dons para serem usados para a edificação da igreja. And in verse 9, two more gifts. E no versículo 9, mais dois dons. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. In verse 9 we see the gifts of healing. Então, no versículo 9, nós vemos, então, dons de curar. No. For whom do we use them?
Para quem nós usamos este dom de cura, the então? gift of healing. O dom de cura. It is for the church. Esse dom é utilizado para a igreja. All the gifts are for ministering to the body of Christ. Então, todos os dons foram dados para edificar o corpo de Cristo. Therefore, gift of healing is also for ministering to sick believers. Então, o dom de cura também foi dado para a ministração aos crentes enfermos. One more verse, 1 Mais um Corinthians versículo. 14, 1 12. Coríntios 14, 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. So it is clear that the gifts are for building up the church. Então é muito claro nessa passagem que os dons servem para a edificação da igreja. And that's very good. Isso é algo muito bom. However, No entanto, our task here is to minister healing in the context of proclaiming the gospel to the lost. a nossa tarefa então aqui nesse seminário, nesse treinamento, é ministrar cura em um contexto de proclamação do evangelho para os perdidos. Our context is different. O nosso contexto agora é diferente da passagem que nós It's vimos. not ministering to the body of Christ, Não é necessariamente ministrar ao corpo de Cristo, but it's reaching out to the lost mas sim no sentido de alcançarmos os perdidos by healing the sick, por meio da cura aos enfermos, casting out demons, por meio de expulsão dos demônios. reaching out to the lost. Então o objetivo é alcançar os perdidos. Our context is the context of evangelism, Então o nosso contexto então aqui é o contexto da evangelização, do evangelismo, okay? Not building up the body e of não Christ. necessariamente da edificação do corpo de Cristo. Do you see the difference? Você consegue perceber a diferença? All right, so remember our context. Então lembre-se de qual é o nosso contexto. Primarily Primariamente reaching the lost. é alcançar aqueles que estão perdidos. Now, of course, what you will learn, you can also use to minister to sick believers. Obviamente, tudo que você vai aprender, você também pode usar para ministrar a crentes que estão enfermos. It does work, Porque funciona também. but the greater purpose is to win the lost. Mas o propósito maior é ganhar, é conquistar, alcançar os perdidos. Now, when Jesus came 2,000 years ago, E quando Jesus veio 2000 anos atrás, did he come to build up the body of Christ? será que ele veio para edificar o corpo de Cristo? See, no. Did he come to build up the body of Christ? Será que Jesus veio para edificar o corpo de Cristo? No. Não. There was no body of Christ. Não, porque não havia corpo de Cristo. There was no church. Não havia igreja. He came to save the lost. Ele veio para salvar o perdido. And that's why he performed the miracles. E é por isso que ele realizou muitos milagres. So that the lost would believe on him. Para que os perdidos então pudessem crer nele. And that is our context for this training. Então este é o nosso contexto para este treinamento. Reaching the lost. É alcançar os perdidos. So therefore, we will first study how Jesus ministered healing to the sick in the Gospels. Então nós vamos primeiro estudar como Cristo ministrou cura às pessoas enfermas nos evangelhos. Because his context and task are the same as ours. Porque o seu contexto, ou melhor, o contexto de Jesus e a tarefa de Jesus, então, é exatamente o mesmo nosso hoje. Okay? In this training. Neste treinamento que estamos fazendo aqui. So let's study how Jesus healed the sick. Então vamos estudar como Jesus curou os enfermos. We are not going to study a famous pastor. Nós não vamos estudar um sermão de um pastor famoso. I'm so sorry. Eu sinto muito, não vai We're ser going isso que to nós vamos study fazer. Jesus himself. Nós vamos estudar o próprio Senhor Jesus. We're not going to study some famous evangelist. Nós não vamos estudar acerca de um famoso evangelista. But we're going to study Jesus himself. Não, pelo contrário, nós vamos estudar, aprender a respeito do próprio Senhor Jesus. Is that all right? Será que pode ser assim com vocês? Which is better, actually? Qual será que é o melhor? O que vocês acham? To study the famous pastor Estudar os famosos pastores or to study Jesus? ou é melhor estudar Jesus? Yes. We're going to study Jesus himself. Então nós vamos estudar o próprio Senhor Jesus. Sometimes we study famous pastors. Às vezes nós estudamos a vida de pastores e líderes famosos. Maybe we should study Jesus instead. Talvez nós deveríamos estudar mais Jesus. Amen? Amém? Amen? Because sometimes pastors can be wrong. Porque às vezes um pastor pode estar errado. So sometimes famous pastors can fall. E às vezes um pastor famoso pode sofrer uma queda. So we don't want to follow them. E nós não queremos seguir esses pastores nas suas quedas. But instead we follow Jesus himself. Mas ao invés disso, é muito melhor seguirmos ao próprio Senhor Jesus.
So let's study the ministry of Jesus. Então vamos estudar como foi o ministério de And Jesus. find out how he healed the sick. Vamos descobrir como é que Jesus curou os enfermos. And learn the principles. E vamos aprender os princípios. And then we will heal the sick the way he did. E depois, em seguida, nós vamos curar os enfermos da mesma forma como ele o fez. And we will see people healed. E nós veremos pessoas sendo curadas. Even tonight, Até mesmo hoje à noite. we will see people healed Hoje à noite nós veremos pessoas sendo curadas. as we apply what we learned from the ministry of Jesus. À medida em que nós aplicamos aquilo que nós aprendemos no ministério do próprio Senhor Jesus. We're going to apply John 14:12. Nós vamos aplicar o que aprendemos em João, capítulo 14, versículo 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. So let's examine how Jesus healed the sick. Vamos então examinar a forma como Jesus curou os enfermos. In the same way, we will heal the sick. Porque da mesma forma é que nós devemos curar os enfermos. Are you ready? Você está pronto? All right, let's study how Jesus healed. Então vamos ver como é que Jesus curou os enfermos. Luke 4. Lucas capítulo 4, versículo 31. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. E todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. The people were astonished. As pessoas estavam maravilhadas. Why? Por que elas estavam maravilhadas? Because Jesus had authority. Porque Jesus tinha autoridade. Okay, that is the key word. Esta é uma palavra-chave. What kind of authority did Jesus have? Que tipo de autoridade é que Jesus tinha? And how did he exercise it? E como é que ele exercia aquela autoridade? Let's find out. Vamos descobrir. versículo 33, Lucas 4, 33. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. While Jesus is teaching, Enquanto Jesus estava naquele local ensinando, a man becomes demonized. então um homem começa a ficar, And he begins to cry out. manifesta-se a possessão e ele começa a gritar. And we want to know what Jesus did. E nós queremos saber o que Jesus fez naquele momento. But before we do, Mas antes de vermos isto, let me ask the question, what would a typical believer do in such a situation? vamos antes de ver o que Jesus fez, o que um crente típico faria numa situação como aquela? Let's say there's a typical believer going to church on a Sunday. Vamos imaginar então um crente típico frequentando a igreja aos domingos. He's sitting in the back row. Ele está sentado lá na última fileira. And a visitor comes into the church E aí um visitante entra na igreja and sits down next to him. e senta-se próximo desse crente. It happens that person is a witch. E acontece que aquela pessoa que chegou ali é um feiticeiro. And the witch is curious about Jesus. E esse feiticeiro, não é? Ele está curioso a respeito de Jesus. So he goes to church, Então ele vai à igreja para saber mais a respeito. sitting next to a typical believer. E ele senta-se do lado de um crente típico. In the middle of the pastor's sermon, E no meio do sermão daquele pastor, this witch becomes demonized este feiticeiro então começa a and begins manifestar. to shake. E ele começa a chacoalhar, começa a gritar. What would the typical believer do? O que o crente típico faria? Yes, Eu falei que ele ia bater em retirada. yes. He would run away probably. Fugir. O crente típico daria o fora. Now, however, we know that it's not very spiritual to run in such a situation. Agora nós sabemos que realmente não é uma atitude muito espiritual sair correndo numa situação como esta. As believers, we know that we should do something spiritual. Como crentes, não é? Nós sabemos que deveríamos então fazer algo espiritual numa situação como esta. So what kind of spiritual action would we take? Então, qual seria alguma ação espiritual que nós tomaríamos numa situação como esta? Well, how many of you would pray to God in Quantos de such a vocês situation? começariam então a orar a Deus numa situação como essa? Because prayer is very spiritual. Porque você é algo espiritual. Quantos fariam isso? Quantos orariam? How many would pray? Okay. Lots of people. Not too many spiritual people here. Não há muitas pessoas espirituais aqui, não. Not many. Não há muitas. Now,
if you happen to be a charismatic, Agora, se você fosse uma pessoa carismática, you would pray in a certain language. talvez você iria orar numa certa língua, And we call it unknown tongues. nas línguas estranhas, como nós chamamos. Some of you might pray in tongues Talvez alguns de vocês começariam a orar em línguas in such a situation. numa situação como esta. How many of you would do the following? Agora, quantos de vocês iriam fazer a seguinte coisa? Father, in the name of Jesus, we command this demon to come out. Pai, em nome de Jesus, nós ordenamos que este demônio saia. How many of you would do that? Quantos de vocês fariam isso? Raise your hands. Levante a mão se você faria isso. Okay, thank you. Thank you. Muito obrigado. Now, what would the scripturally well-trained believer do? Agora, o que um crente bem treinado nas Escrituras faria? The scripturally well-trained believer would do exactly what Jesus did. Um crente bem treinado, ele faria exatamente a mesma coisa que Jesus fez. Would you agree? Você concorda com isso? Amen? Amém? The right thing to do is what Jesus did. Então, a coisa certa a fazer numa situação desta é fazer exatamente aquilo que Jesus fez. Let's see what Jesus did. Então, vamos ver o que é que Jesus fez. Let's see if he did any of these. Vamos ver se Jesus fez qualquer uma dessas coisas. 35. 35, versículo 35. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Now, did Jesus pray for this man? Jesus orou por aquele homem? No. Não. That is not a prayer. Isso não é uma oração. He's not speaking to his father. Jesus não se voltou ao Pai. He's speaking directly to the demon. Ele está falando, Jesus fala diretamente ao demônio. And he's commanding it to be quiet and to come out. E ele ordena ao demônio que fique quieto, que cale-se e que saia. Jesus did not pray here. Jesus não orou, isso não é uma oração. Did Jesus say, Father, we command this demon to be quiet and to come out? Será que Jesus falou: Pai, nós ordenamos a este demônio para ficar quieto e sair dele? No. Não, também não. Jesus did not address his father. Jesus não se voltou ao Pai naquele momento. He spoke directly to the demon. Ele falou diretamente ao demônio: Be quiet. quieto, Come out of him. e saia dele. Do you think Jesus closed his eyes when he performed this action? Você acha que Jesus fechou os olhos quando ele executou esta ação? Closing your eyes is very spiritual. It's very spiritual to close É your algo, eyes. fechar os olhos pode ser algo considerado muito espiritual, não é mesmo? Amen? Amém? Do you think Jesus closed his eyes? Vocês acham que Jesus fechou os olhos naquele momento? No. Não. He's not praying to the Father. Ele então não estava dirigindo-se ao Pai em oração. He's rebuking an enemy. Ele está repreendendo o inimigo. When you rebuke your enemy, should you close your eyes? Quando você está repreendendo o seu inimigo, você acha que você deveria fechar os olhos? No. Não, de Could jeito be nenhum. dangerous. Porque pode ser perigoso. Was there any priestly action directed to the Father? Será que houve naquele momento, Jesus fez alguma ação sacerdotal dirigida ao Pai? Was there any praise? Houve algum louvor? Was there any hallelujah? Será que houve algum grito de aleluia? No. Também não. Was there any thank you, Father? Será que houve uma palavra de gratidão ao Pai naquele momento? No. Também não. This was completely a kingly action, Esta ação que acontece aqui é uma ação totalmente real, directed to the enemy. dirigida ao inimigo. Be quiet. Cale-se Come out of him. e saia dele. A kingly action, É uma ação real, using authority, uma ação que usa autoridade, using a command. uma ação que usa uma ordem. There was no priestly action directed to the Father. Não era uma ação sacerdotal voltada ao Pai. Okay? Do you see that? Você vê essa diferença? Now, what was the result of this action? E qual foi o resultado desta ação? Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. The result was a miracle. O resultado então foi um milagre. The man was set free. Aquele homem foi liberto. Now, how did Jesus perform this miracle? Então como é que Jesus realizou este milagre? Was it through prayer? Será que foi por meio de oração? No. Não.
He did the authority by exercising the authority given to him by his Father. Então Jesus ele fez aquele milagre, realizou o milagre, exercendo a autoridade que lhe foi dada pelo seu Pai. When Jesus was filled with the Holy Spirit, Quando Jesus foi cheio com o Espírito Santo, the Father gave him authority over o demons. Pai deu a ele autoridade sobre os demônios. The demons were under his authority. Os demônios estavam debaixo da autoridade de Jesus. And so he did not have to ask the Father to do it for him. Então ele não precisava pedir ao Pai que fizesse isso por ele. He himself could do it Ele mesmo podia exercer a autoridade, because he had authority over porque ele them tinha autoridade sobre eles, from his Father. a autoridade recebida do Pai. So authority is not exercised by praying, A autoridade então não é algo exercido pela oração, but by commanding mas pela ordem. that which is under your authority. Tudo aquilo que está debaixo da sua autoridade. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo para vocês. How many of you have a pet dog at home? Quantos de vocês têm um cachorro em casa, um cachorro de estimação em casa? Okay, Brazilians love dogs. Os brasileiros gostam muito de cachorro. Now, who is the boss, you or the dog? Quem é que é o chefe na sua casa? É você ou é o seu cachorro? Yes. If you do not have authority over your dog, Se você não exercer autoridade sobre o seu cachorro, there's something wrong with you, há algo errado com você not the dog. e não com o cachorro. Amen? Amém? You should have authority over your dog. Você deveria ter autoridade sobre o seu cachorro. Let's say you want your dog to sit. Digamos que você quer que o seu cachorro se sente. How do you do it? Como é que você faz isso? Do you pray to Jesus? Você ora para Jesus. Oh Lord Jesus, Ó Senhor Jesus, nothing is impossible for you. nada é impossível para o Please Senhor. make my dog sit. Por favor, faça com que o meu cachorro se sente. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. It's very spiritual. É muito espiritual, não é? But will your dog sit? Mas será que o seu cachorro vai sentar dessa maneira? No. Não. Why doesn't Jesus answer your prayer? Sorry. Why doesn't Jesus answer your Por que prayer? Jesus, nesse caso, não vai responder a sua oração? Why not? Por que não? Because he has given you authority over your dog. Porque ele já deu autoridade para você sobre o seu cachorro. You make him sit. Você é que ensina, que fala para o seu cachorro sentar. Amen? Amém? Amen? Amém? Authority is not exercised by praying, Então, a autoridade não é exercida por meio da oração. but by giving commands to that which is under your A authority. autoridade, então, é exercida quando você dá ordens àquilo que está debaixo da sua autoridade. It's a very simple concept, É um conceito bastante simples, but the church does not understand it. mas a igreja em geral não entende esse conceito. When we should be praying, we're commanding. Às vezes, quando nós estamos orando, na verdade, nós deveríamos estar ordenando. When we should be commanding, we are praying. E às vezes, quando nós deveríamos estar fazendo uma coisa, estamos fazendo a outra. The church is confused. A igreja, às vezes, fica confusa com isso. That's why we don't see many miracles. É por isso, talvez, que nós não vemos mais tantos milagres. We don't understand authority. Porque nós não entendemos esse princípio da autoridade. So let's study authority. Então, Let's study authority. então vamos estudar essa autoridade. Verse 36. Versículo 36 diz o seguinte: todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. Jesus received power and authority over demons from his Father. Jesus recebeu então poder e autoridade sobre os demônios de seu Pai. Therefore he could command demons E portanto ele podia ordenar aos demônios and they would obey. e eles tinham que obedecer. He had power and authority from his Father. Eles tinham poder e autoridade, ele tinha poder e autoridade recebida do seu Pai. Now, I am not saying that Jesus never prayed. Eu não estou dizendo que Jesus nunca orou. Of course he prayed. É claro que que ele orava. He prayed much. Ele orava muito. But there were certain occasions in which he did not pray at all. Mas haviam ocasiões, não é? Havia ocasiões específicas em que ele não orava de forma alguma. But he would give commands. Pelo contrário, ele dava ordens, ele manifestava comandos, ordens. So we're going to learn when we should be commanding. Então nós vamos aprender momentos quando nós devemos dar ordens.
Verse 37. Versículo 37 diz o seguinte: e sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. So we see how Jesus dealt with demons. Então nós vimos então como Jesus lidou com os demônios. He would rebuke them directly. Ele os repreendia diretamente. He would command them to leave, Ele ordenava que eles saíssem and they would obey. e eles obedeciam. Demons are intelligent, Os demônios são inteligentes. and when he rebuked them, Quando Jesus os repreendia, the demons would understand his commands, os demônios eles compreendiam as suas ordens and they would obey e eles obedeciam, because they were under his authority. porque eles estavam debaixo da autoridade de Jesus. So we can understand that. E nós podemos compreender isso muito bem também. But how would Jesus deal with a purely physical E infirmity? como é que Jesus lidou com uma enfermidade puramente física? This is different. This is different. Isto é algo um pouquinho diferente. Let's say someone has a fever, Vamos imaginar então uma pessoa que está sofrendo com uma febre. purely physical sickness. É uma enfermidade puramente física. There's no demon involved. Não há nenhuma ação demoníaca envolvida nisso. Okay, how would we deal with it? Como é que Jesus lidou com isto? Well, this is how we think. Esta é a forma como nós pensamos às vezes. Physical infirmities are not intelligent. Que as enfermidades físicas, elas não têm inteligência. They cannot hear our words. Elas não são capazes de ouvir as nossas palavras. So obviously we cannot rebuke a physical infirmity. Então, obviamente, nós não podemos repreender uma enfermidade física. For example, someone has a fever. Por exemplo, quando alguém está com uma febre. We cannot rebuke the fever. Eu não posso repreender uma febre, It's not intelligent. porque não há uma inteligência envolvida. Cannot hear us. Essa enfermidade não pode me ouvir. So no, we cannot rebuke it. Então, nós não podemos repreender uma enfermidade física. If someone is physically sick, Então, se alguém está fisicamente doente, all we can do is pray to the Father tudo que nós podemos fazer então é orar e pedir ao Pai. and ask the Father to heal that E person. pedir que o Pai cure aquela enfermidade. Is that what we have been taught? Foi desta forma que nós fomos ensinados. Sim ou não? Sim. Foi assim que nós fomos ensinados? That's what the church teaches. Sim, é o que a igreja tem ensinado. Let's find out whether or not the teaching from the church is scriptural. Vamos ver então se esse ensino que a igreja tem dado, não é, se é algo realmente baseado nas escrituras. Let's see how Jesus took care of a physical infirmity. Vamos ver então como é que Jesus tratou das enfermidades físicas. Mas vamos ver como Jesus lidou com a enfermidade puramente física. Verse 38. Versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. So Simon's mother-in-law is sick. Então a sogra de Simão estava doente. She's not demonized. Ela não estava oprimida por demônio. She has a fever in her body. Ela tinha uma febre no seu corpo. They asked Jesus to help her. E pediram a Jesus que a ajudasse. What does Jesus do? E o que foi que Jesus fez? Let's see. Vamos ver o que ele fez. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre. Did Jesus pray for her? Jesus orou por ela? No. Não. He did not pray to the Father. Ele não se dirigiu ao Pai orando por aquela mulher. What did Jesus do? O que é que Jesus fez? He rebuked the fever. Ele repreendeu a febre. He spoke directly to the fever. Ele falou diretamente à febre. Just as he rebuked the demon, Da mesma forma como ele havia repreendido o demônio. he rebukes the fever. Ele repreendeu a febre. He speaks to it, Ele fala diretamente à commands enfermidade. it to go. Ele ordena à enfermidade que saia. Did Jesus say, Father, we rebuke this fever? Será que Jesus falou, Pai, nós repreendemos esta febre? No, Não, no. não foi isso. He did not address his father. Ele não se dirigiu ao Pai. He spoke directly to the fever. Pelo contrário, ele se dirigiu diretamente à febre. Go. E vai embora a febre. Do you think Jesus closed his eyes? Você acha que Jesus fechou os olhos para fazer aquilo? No, Também não. he's not praying. Não, ele não fez isso. He's rebuking an enemy. Ele está repreendendo um inimigo naquele momento. He did not close his eyes. Ele não fechou os seus olhos.
Was there any priestly action directed to the Father? Houve naquele instante alguma ação sacerdotal dirigida ao Pai? Was there any hallelujah? Será que houve algum aleluia naquele momento? No. Não, também não. Nothing directed to the Father. Nada naquele momento foi dirigido ao Pai. Completely directed to the fever. A ação de Jesus foi totalmente, completamente dirigida à He febre. rebuked it and commanded it to go. Ele repreendeu a febre e ordenou que ela saísse do corpo daquela mulher. Now, what was the result? E qual foi o resultado daquela ação de Jesus? Let's see. Vamos ver o que aconteceu. Repreendeu a febre que a deixou. Did the fever obey his command? A febre, então, obedeceu à ordem de Jesus? See? Yes, sim. Now, how do we understand this? Como é que nós compreendemos isso, então? The fever is not intelligent. Uma febre não tem inteligência. So, how could this happen? Então, como é que isso pôde acontecer? It's very easy. É muito simples. When Jesus was filled with the Holy Spirit, Quando Jesus foi cheio com o Espírito Santo, he received authority over both demons and physical infirmities. ele recebeu autoridade tanto sobre os demônios como sobre as enfermidades físicas. Both were under his authority, Ambos estavam sob a sua autoridade. and therefore both had to submit to him. E então ambos tinham que se submeter à sua autoridade. Whatever is under your authority must submit to you. Whatever is under your authority Tudo aquilo que está debaixo da sua autoridade must submit to you. tem que se submeter a você. Your dog must submit to you. O seu cachorro tem que se submeter a você. Your little children must submit to you. Os seus filhos têm que se submeter a você. But are they the same thing? Mas será que eles são a mesma coisa? The dog and the children, are they the same? O cachorro e os seus filhos são o mesmo? No, very different. Não, bem diferentes. But they both must submit to your Mas authority. ambos devem se submeter à sua autoridade. It's a question of authority. É uma questão então de autoridade. Whatever is under your authority Qualquer coisa que esteja debaixo da sua autoridade must submit to é you. obrigatoriamente tem que se submeter a você. And how do we exercise authority? E como é que nós exercitamos ou exercemos esta autoridade? Not by praying, Não é orando ao Pai, but by commanding. mas assim dando ordens. And so Jesus could command demons. Então Jesus ele podia ordenar aos demônios. He could also command physical E ele infirmities. também era capaz de ordenar as enfermidades. Even though they are not the same. Apesar de serem diferentes. But for Jesus, Mas para Jesus, it's the same. era exatamente a mesma coisa. They're both under his authority. Porque ambos estavam debaixo da sua autoridade. So he could rebuke both. Então ele era capaz de repreender tanto um como o outro. He could give commands to both. Ele podia então exercer e dar ordens para os dois. Is that clear for everyone? Isso está bem claro para todos que estão aqui? See? Now, this very same incident, Neste mesmo incidente, então, according to Matthew, de acordo com Mateus, a mesma ocorrência Jesus é narrada also- por Mateus. Jesus also touched her hand. Diz em Mateus 8,15 que Jesus a tocou, Jesus tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Now, why did Jesus touch her hand? Por que Touch será her? que Jesus tocou-a pela mão? We will find out. Nós vamos descobrir já já. And according to Mark, E em Marcos, no Evangelho de Marcos, o mesmo incidente, Jesus also helped her to get up. diz lá também que Jesus a ajuda a se levantar. So, Então diz lá, Marcos 1,31. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. so we see Jesus took her by the hand and helped her to get up. Então nós vemos Jesus tomando-a pela mão e ajudando-a a se levantar. So Jesus did three things in healing Peter's mother-in-law. Então nós vemos que Jesus fez três coisas ao curar a sogra de Pedro. Let's look at them. Vejamos essas três coisas. He rebuked the fever. Ele repreendeu a febre, He touched her hand ele tocou sua mão and he helped her to get up. e ele a ajudou a levantar-se. Notice he did not pray for her. Observe que ele não orou por ela. Now, can you do this? Você é capaz de fazer isto? Can you do this? Você é capaz de fazer essas coisas?
Let's say there is a person who is sick. Vamos imaginar então que há uma pessoa doente, They cannot get out of bed. que não consegue sair da cama. Can you do this? Você é capaz de fazer isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. John 14:12. João 14, 12. So when you're ministering to the sick, Então, quando você estiver ministrando ao enfermo, do this. você faz essas três coisas. Exercise authority over the disease. Comece então a exercer a sua autoridade sobre aquela enfermidade. And then lay hands on them, E em seguida, então, você impõe as mãos sobre aquela pessoa, just as Jesus did. assim como Jesus fez. And then say, in Jesus' name, get up. E aí você diz, em nome de Jesus, levante-se. Help them to get up. Ajude a pessoa a ficar de pé. And say, walk in Jesus' E aí name. você fala, caminhe em nome de Jesus. How many of you dare to try this? Quantos de vocês ousariam tentar fazer isto? Levante a sua mão. Okay. Do not be surprised when you see a miracle taking place. Então não se surpreenda quando você ver um milagre acontecendo. We're just doing what Jesus did. Você simplesmente tem que fazer aquilo que Jesus fez. Now, Luke 4, verse 40. Agora vejamos então Lucas 4, versículo 40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. So we see that Jesus often would lay his hands on the sick to heal them. Então nós vemos com frequência que Jesus impunha suas mãos sobre os enfermos para curá-los. Okay, why did Jesus lay hands on the sick? Por que será que Jesus impunha suas mãos sobre os enfermos? Okay, let's study this. Vamos estudar um pouquinho isso aí. Look at Luke 6. Veja então o que diz em Lucas capítulo 6, versículo 19. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. When Jesus was filled with the Holy Spirit, Quando Jesus foi cheio com o Espírito Santo, the Father gave him healing power, o Pai deu a ele poder de curar. and that healing power was resident in him. E esse poder de cura residia em Jesus Cristo. And when he touched the sick, E quando ele tocava os the enfermos, healing power would flow into the sick person. o poder de cura então fluía para dentro daquela pessoa. And sometimes sick people would try to touch him. E às vezes os enfermos é que tentavam curar a Jesus, And when they tocar a touched Jesus. Jesus, Sorry. when they touched him, E quando eles conseguiam tocar the Jesus, power came out of Jesus o poder saía de Jesus and went into the sick person e fluía para a pessoa que estava enferma to heal them. e curava essas pessoas. Okay? That's why Jesus would lay hands on the sick, Então é por isso que Jesus ele impunha as mãos sobre os enfermos, because there was healing power in him. porque havia poder de cura nele. Now, where is Jesus right now through the Holy Spirit? E agora a pergunta é, onde é que está Jesus neste exato momento por meio do Espírito Santo? He lives in you. Ele vive em você. Can you lay hands on the sick? E você então pode impor as mãos sobre os enfermos? Oh, sim. Sim. What happens when you lay hands on the O que sick? acontece quando você impõe as suas mãos sobre o enfermo? His healing power can flow into the sick O person. poder de cura de Jesus pode fluir através de você naquela pessoa que está enferma. Okay? That's why we also will lay hands on the É sick. por isso que nós também impomos as mãos sobre os enfermos, Because Jesus lives in you. porque Jesus vive, habita em você. Luke 5. Lucas capítulo 5, versículo 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero. Notice Jesus touched the man. Observe então que Jesus, ele tocou o homem. Again, he laid hands on the man Novamente nós vemos Jesus então impondo as suas mãos sobre o enfermo, for the healing power to flow. para que o poder de cura fluísse através dele. So we are going to learn how to lay hands on the sick in the same way. Então nós vamos também aprender como impor as mãos sobre os enfermos da mesma maneira. Seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou. Did Jesus pray for this man? Jesus orou por aquele homem? No, Não, he did not pray. ele não orou.
Did Jesus say, Father, we command this man to be clean? Será que Jesus disse: Pai, nós ordenamos que este homem fique limpo? No, Também não. no. Did Jesus close his eyes? Será que Jesus fechou os olhos? No. Também não. Was there any priestly action directed to the Father? Houve alguma ação sacerdotal voltada ou dirigida ao Pai naquele momento? Was there any hallelujah? Alguém gritou aleluia naquele momento para que a cura acontecesse? No. Também não. This was an action completely directed at the disease, Então foi uma ação totalmente dirigida à enfermidade. at the leper. At the leper. Foi uma ação dirigida, uma ordem, um comando dado diretamente àquele leproso. Be clean. Seja purificado, seja limpo. Did the leprosy obey his command? E a lepra, será que a lepra obedeceu à ordem de Jesus? Yes. Sim, obedeceu. Because it was under his E authority. obedeceu porque aquela doença estava debaixo da autoridade de Jesus. It was forced to obey. Ela foi obrigada a obedecer. One more. Mais um milagre. Mateus, capítulo 12, versículo 9. Did Jesus say, Father, we command this man to stretch out his hand? Será que Jesus disse: Pai, nós ordenamos que este homem estique sua mão? No. Também não. Did Jesus close his eyes? Será que Jesus fechou os olhos naquele momento? No. Was there any priestly action? Houve alguma ação sacerdotal dirigida ao Pai naquele momento? No. Também não. What was the result of this action? Qual foi então o resultado daquela ordem de Jesus? Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. So we have studied several examples of how Jesus healed the sick. Então nós vimos aqui vários exemplos, não é, de como Jesus curou enfermos. And the way in which Jesus healed the sick is very different from the way we minister to the sick. E a forma como Jesus curou os enfermos é muito diferente da forma como nós temos ministrado aos enfermos. We do it very differently. Amen? Nós fazemos isso de uma forma muito diferente, não é verdade? We pray. Nós oramos, We say hallelujah. nós falamos aleluia, We speak in tongues. nós falamos em línguas, Dance. nós dançamos Hallelujah. e falamos mais aleluia. Father, in the name of Jesus. E falamos ao Pai pedindo em nome de Oh, you Jesus: be healed. seja curado. Hallelujah. Thank you, Jesus. That's how we do it. É assim que nós fazemos muitas vezes. Jesus did not do it in that way. Mas Jesus não foi dessa forma que Jesus curou os enfermos. Whose way is better? Ele, Whose way is better? quem é que tem o melhor método? Jesus. Jesus, é claro. Yes. Com certeza. So we need to change. Então nós precisamos mudar a nossa maneira. Instead of following our tradition, Então, ao invés de continuarmos seguindo as nossas tradições, let's follow the Bible. vamos simplesmente seguir o que está na Bíblia. Let's follow Jesus. Vamos seguir a Jesus. Amen? Amém? And you will see people healed. E aí vocês verão pessoas sendo curadas. When you obey the Bible, it works. Quando a gente obedece à Bíblia, a coisa funciona. If you follow tradition, Agora, se nós seguimos as tradições, we don't know. nós não sabemos qual vai ser o resultado. Amen? Amém? All right. Now, of course, we know that Jesus could heal the É sick. claro que nós sabemos que Jesus tinha poder para curar os enfermos. The problem is, Jesus is no longer on earth. O problema é que agora Jesus não está mais fisicamente sobre a face da terra. He's in heaven. Ele está no céu. He's no longer here to heal the sick. Ele não está mais aqui fisicamente para curar os enfermos. So now, how does Jesus heal the sick? Então, como é que Jesus cura os enfermos agora? So now, who does the work that he did when he was on earth? Então, agora, quem é que faz o trabalho ou a obra que ele fazia quando ele estava aqui sobre a terra? Now, who does it? Então, quem é que faz a obra dele agora? Who does it? Quem é que faz a obra? Who does it? Quem é que faz? Who? Quem? The church, A igreja, the body of Christ. o corpo de Cristo. Our head is now in heaven. O cabeça, não é a cabeça da igreja está no céu. And Jesus has left behind on earth his body. Mas Jesus deixou na terra o seu corpo, que somos nós. The church, A igreja, we are his body. nós somos o seu corpo. We are his hand. Nós somos então as mãos de Jesus. Amen? Amém?
We lay hands on the sick Nós somos os que impomos as mãos hoje sobre os enfermos, in His name, em seu nome. and His healing power flows. E o seu poder de cura flui através de nós. And now we preach the gospel. E agora somos nós que pregamos o Evangelho. Jesus doesn't preach the gospel. Não é Jesus mais quem prega o He's in Evangelho. heaven. Ele está no céu. But now He does it through the church. Mas agora ele... He does it through the church. Agora Jesus faz tudo isso por meio da sua igreja. Now our voice is His voice. Agora a nossa voz é a voz de Jesus. Now He preaches the gospel through us. Agora Jesus prega o Evangelho por nosso meio, Through our voice. através da nossa voz. And now He heals the sick through us. E agora Ele cura os enfermos por nosso meio. When we lay hands on the sick. Quando nós impomos as mãos sobre os doentes. When we exercise authority. Quando nós exercemos autoridade. Now He heals the sick through us. E agora então Jesus continua curando os enfermos através de nós. Believers. Nós os crentes. Amen. Amém? Can you accept this? Você é capaz de receber isto? It's simply John 14:12. Simplesmente, isso se trata simplesmente de João 14, versículo 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Amen. Amém? You will heal the sick as Jesus did, Você então curará os enfermos, assim como Jesus o fez, in accordance with the word of God. e de acordo com a palavra de Deus. What did Jesus do? O que foi que Jesus fez? He preached the gospel. Ele pregou o Evangelho. He healed the sick. Ele curou os enfermos. He cast out demons. Ele expulsou demônios. He made disciples. Ele fez discípulos. He actually did not pray for the sick. E de fato, ele não orou por enfermos. Jesus did not pray for the sick. Em lugar algum aparece Jesus orando por enfermos. So what are you going to do? Então, o que é que você vai fazer? You are going to preach the gospel as Jesus did. Você vai então pregar o Evangelho como Jesus fez. You're going to heal the sick as Jesus did. Você vai curar os enfermos como Jesus fez. Not as the famous pastor, Não como aqueles pastores famosos fizeram ou faziam, but as Jesus did. mas exatamente da mesma forma como Jesus fez. Amen. Amém? Are you following Jesus or the famous pastor? Você está seguindo a Jesus ou você está seguindo os pastores famosos? You're following Jesus. Você está seguindo a Jesus. You're going to cast out demons as Jesus E did. você vai também expulsar demônios como Jesus fez. You're going to make disciples as Jesus E did. você vai fazer discípulos como Jesus fez. Therefore, Portanto, do not just pray for the sick. então, não fique apenas orando pelos enfermos. After you pray for them, Depois de orar pelo enfermo, lay hands on them impõe as mãos sobre and eles heal them as Jesus e os did. cure da mesma forma como Jesus o fez. Amen. Amém? I'm not saying you should not pray for the sick. Eu não estou dizendo que você não deve orar pelos enfermos. Go ahead, pray for the sick. Vá em frente, pode orar pelos enfermos. But after you pray, Mas depois de orar, heal them cure-os in Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. It's actually extremely simple. E se nós pensarmos bem, é algo extremamente simples. Just follow Jesus Simplesmente siga o que Jesus fez and do what he did. e faça exatamente o que ele fez. Amen. Amém? Now, where does the Bible teach that we have actually been given this power and authority? Onde é então que a Bíblia nos ensina que nos foi dada autoridade, poder como discípulos de Jesus? Let's look. Vamos ver na Bíblia então, Luke aonde 9. é que diz isso? Lucas 9, versículo 1. Reunindo os 12, Jesus called together the 12 apostles. então Jesus reuniu os seus 12 apóstolos. Okay, what did he do with them? E o que ele fez com eles? Ver- Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Do you see that? Vocês estão vendo aqui na palavra? Jesus gave them power and authority Jesus deu a eles poder e autoridade to cast out demons, para expulsar demônios, to heal the sick. para curar os enfermos. Now they could heal the sick in his name. E a partir daquele momento, então, os apóstolos podiam curar enfermos em nome de Jesus. Now they could cast out demons as he did. A partir daquele momento, eles podiam, então, expulsar demônios como Jesus fazia. Because he gave them the power and authority to Porque do so. Jesus deu a eles o poder e a autoridade para fazer aquilo. Now, why did he give them this power and E authority? por que será que Jesus deu a eles, então, esse poder e essa autoridade?
verse 2. Versículo 2. E os enviou a pregar o reino de Deus. The primary purpose of this power and authority was for the preaching of the gospel. Então, o propósito primário para aquele poder e autoridade foi para que eles pudessem pregar o reino de Deus, ou seja, evangelismo. And he gave them a second command in addition to preaching the kingdom of God. E além dessa ordem de pregar o reino de Deus, Jesus deu a eles uma segunda ordem. Let's look at it. Vamos ver então. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. He sent them out to heal the sick. Ele os enviou para curar os enfermos. Did he command them to pray for the sick? Ele ordenou aos apóstolos que orassem pelos doentes. Does it say pray for the sick? Fala em algum lugar aí, orem pelos enfermos? No. Não. He's commanded them to heal the sick Jesus ordenou que eles curassem os enfermos. because he had given them the power and authority to do Porque so. Jesus já tinha dado a eles o poder e a autoridade para fazê-lo. Two commands. 2 ordens foram dadas. Preach the gospel, Preguem o evangelho heal the sick. e curem os enfermos. Now, are these commands still valid today? Still valid? Yes. Essas ordens continuam sendo válidas hoje? See. Yes. So are we supposed to do this too? Então nós também temos a obrigação de cumprir essas ordens? You mean we are supposed to heal the sick? Então isso significa que nós temos que curar os enfermos, como os apóstolos? See. Sim. But how many believers are actually healing the sick? Agora, quantos crentes estão de fato hoje curando enfermos? As Jesus did. Como Jesus fez? Many or very, very few? São muitos ou são muito poucos? Muito pouco. Muito poucos. Most of us have disobeyed his command. A maioria de nós desobedece a esta ordem. Most of us, we just pray for the sick. A maioria de nós ora pelos enfermos. We don't obey his command to heal the sick. Nós não obedecemos esta ordem de curar os enfermos. We have disobeyed. Nós temos desobedecido esta What ordem. should we do? O que devemos fazer então? Repent. Arrepender. Amen? Amém? Amen? Let's repent of our disobedience. Nós devemos então nos arrepender da nossa desobediência. We never heal the sick. Nós nunca curamos os enfermos. That's why the miracles don't happen. E é por isso que os milagres não acontecem. Because we're not healing the sick. Porque nós não curamos os enfermos. We just pray for the sick. Nós apenas oramos pelos But enfermos. Jesus never told us to pray for the sick. Mas Jesus nunca nos mandou orar pelos enfermos. That's why we need to learn how to heal the sick. E é por isso que nós precisamos aprender a curar os enfermos. As Jesus did. Da forma como Jesus o As he fez. taught and commanded his disciples. Da mesma forma como ele ensinou e ordenou aos seus discípulos que o fizessem. Verse 6. Versículo 6. Assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. The 12 obeyed his command. Os 12 então obedeceram à ordem de Jesus. After receiving the power and authority, Depois de receberem então o poder e a autoridade, they went out. eles saíram They were preaching the gospel everywhere. e pregaram o evangelho por toda parte. And they were healing the sick everywhere. E eles também curaram enfermos por toda parte. Were they praying for the sick? Será que eles oraram pelos enfermos? No. Não. No. They were healing the sick. Eles estavam curando os enfermos, Just as Jesus did. assim como Jesus havia feito. And this is what the church should be doing. E é exatamente isto que a igreja deveria estar fazendo. There are still many places in Brazil where there is no church. Existem tantos lugares no Brasil onde ainda não há igreja. In the Northeast, No Nordeste, por exemplo, the number of evangelicals is less than 1%. o número de evangélicos ainda é menos que 1%. Some of you should go there, Alguns de vocês deveriam ir para lá, to the Northeast, lá para o Nordeste, as missionaries. como missionários. And you should go from village to village, E vocês deveriam ir de vila em vila preaching the gospel, e pregar o evangelho healing the church, e curar and casting out demons, os enfermos e expulsar demônios and planting churches. e plantar igrejas. How many missionaries do we have here? Quantos missionários nós temos aqui? How many missionaries do we have Quantos here? missionários estão aqui agora? So few. Ainda são muito poucos.
You mean you're just going to stay here in Londrina? Isso significa que vocês vão simplesmente continuar aqui em Londrina? It's so comfortable. Aqui é tão So confortável. many churches. Tem tantas igrejas aqui em Such a Londrina. clean, beautiful town. Uma cidade tão bonita, tão verde. Oh, it's so nice. É tão legal aqui. I just want to stay here. Eu quero ficar aqui. My pastor is so wonderful. O meu pastor é tão He maravilhoso. preaches such good sermons. Ele prega sermões tão I'm so bacanas. blessed. I'm so blessed. Eu sou tão abençoado I aqui. just want to stay in Londrina E eu quero ficar aqui em Londrina, então. until Jesus returns. Até que Jesus volte. Oh, really? É mesmo? Oh, really? É mesmo? Someday Jesus will return Um dia Jesus vai voltar. and he will say to you, E ele vai chegar e vai voltar e vai falar para você: you went to that training, você foi àquele treinamento. how to heal the sick and cast out demons. Aquele treinamento para aprender a curar os enfermos And e you expulsar stayed in demônios. Londrina? E você ficou em Londrina. You didn't go to the Northeast? E você não foi até o Nordeste. You didn't go to Africa? Você não foi à África. You didn't go to India? Você não foi à Índia, Where the need is so great? onde a necessidade é tão grande. How many missionaries do we have here? Quantos missionários temos aqui? We have some more now. Já melhorou um pouco We have a little agora. bit more. Hallelujah. Hallelujah. Now, what about disciples who are not apostles? E quanto a essa questão de discípulos de Jesus que não são apóstolos? Jesus gave the power and authority to the 12. Nós sabemos então que Jesus deu poder e autoridade àqueles 12. They were apostles. Eles foram os apóstolos. Of course they received power and authority. É claro que eles receberam poder e autoridade. But what about you and me? Mas e quanto a mim? E quanto a você? We are not apostles. Nós não somos apóstolos. We're not a famous pastor. Nós não somos pastores famosos. We do not appear on TV. Nós não aparecemos na televisão. No, we are unknown. Nós somos ilustres desconhecidos. We're just a tiny little disciple. Nós não passamos de um pequeno discípulo de Jesus. No one knows us. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Do we have any of this power and authority? Do we have any of this power? Será que nós temos algum deste poder, desta autoridade que os apóstolos tiveram? Or is it only for the apostles? Ou será que esse poder e essa autoridade foi apenas para os apóstolos? Let's see what the Bible teaches. Vamos ver o que a Bíblia ensina? Lucas 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72. Jesus calls 70 more. Agora Jesus chama mais 72. Are these apostles? Esses 72 são apóstolos? No. Não. Ordinary disciples. Ordinary disciples. Eles eram discípulos comuns, esses 70. Just like you and me. Assim como você e eu. Tiny little disciples. Pequenos discípulos. Let's see what Jesus does. Vamos ver o que Jesus faz com eles. E os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. So Jesus sends them out to preach the gospel. Então Jesus os envia para pregar o evangelho. Does he give them the weapon of power and authority? E será que Jesus dá a eles a ferramenta, a arma do poder e da autoridade? Or was it only for the apostles? Ou será que era apenas para os apóstolos? Let's find out. Vamos descobrir. Look what Jesus commanded them to do. Veja só o que Jesus ordena que eles façam. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Did Jesus give them this power and authority? Será que Jesus deu então a eles o seu poder e a sua autoridade? When he sent them out Quando Jesus os enviou to preach the gospel, para pregar o evangelho, he commanded them to heal the sick. ele ordenou que eles curassem os doentes. So did he give them any power and authority to Então heal the sick? será que ele deu ou não a eles poder e autoridade para curar os enfermos? See, clearly, yes. Claro que sim. When he sent them out, Quando ele os enviou, he gave them the proper weapons. ele deu a eles as armas adequadas, apropriadas. Power and authority Poder e autoridade to heal the sick and cast out para curar os demons. enfermos e expulsar demônios.
A autoridade sobre as doenças também foi dada aos 70 discípulos, que não eram apóstolos, quando eles foram enviados para proclamar o reino de Deus. Isto claramente significa... okay, we'll Opa, skip that. vamos lá. Okay, what conclusion do we draw? Então, qual é a conclusão que nós podemos chegar disso tudo? The 12 were given this power and authority when they were sent out. Então, os 12, não é? Os 12 apóstolos receberam poder e autoridade quando Jesus os enviou para proclamar o reino de Deus. The 70 were also given this power and authority when they were sent Aqueles out. 70 também receberam o poder e autoridade quando eles foram enviados por Jesus. So what do we conclude? Então, qual é a conclusão que nós podemos chegar? A measure of authority over diseases, demons was given to whomever the Lord sent out to preach the Então, a gospel. nossa conclusão é que uma medida de autoridade, poder sobre doenças e demônios é dada a qualquer pessoa que o Senhor envia para proclamar o reino de Deus para os perdidos. Amen? Amém? Whoever is sent out Todo aquele que é enviado to preach the gospel, para pregar o evangelho, Jesus gives them the weapons, todo aquele que é enviado recebe então as armas para power isso. and authority over disease and demons, Poder e autoridade sobre as enfermidades e sobre os demônios. so they can show the lost that Jesus is the Son of God. Para que aquele que é enviado possa mostrar ao perdido que Jesus é o Filho de Deus. Now, E agora, how many of you are sent out as witnesses to this community? quantos de vocês foram enviados para serem testemunhas para esta comunidade onde nós vivemos? Every believer, every disciple is sent out as a witness. Todo discípulo de Jesus, todo crente é enviado ao mundo como testemunha. Amen? Amém? All of you are witnesses. Todos vocês que estão aqui são testemunhas. All of us are sent out to the world Todos nós somos enviados a este mundo to tell people about Jesus. para proclamarmos e falarmos às pessoas a respeito de Jesus. And for that purpose, all of us have been given a measure of this power and E authority. para realizar esse propósito, cada um de nós recebeu uma medida de poder e de autoridade. Amen? Amém? All of you are witnesses of Jesus. Todos vocês que estão aqui são testemunhas de Jesus. So all of you have received a measure of this power and authority. Então, cada um de vocês já recebeu uma medida de poder e autoridade de Jesus. So you can be an effective witness to the lost. Para que você possa ser uma testemunha eficaz aos perdidos. Jesus lives in all of us. Jesus vive em cada um de nós que está aqui. We already have this power and authority. E é onde nós temos esse poder e essa autoridade. But no one ever taught you how to use it. Mas, no entanto, ninguém ensinou você até hoje como usar esse poder. It's a very powerful weapon. Trata-se de uma arma muito poderosa. It's like an M4. É como um rifle M4. Very powerful weapon. Uma arma muito poderosa. All of you have this weapon. All of you have this weapon. Todos vocês têm esta arma. But it's been hanging on your shoulder by the strap. Mas é uma arma que você carrega pendurada no teu ombro. Você não a usa. All this time. Todo esse tempo está no seu ombro You have a pendurado. weapon hanging right here. Tem uma arma pendurada no teu ombro. And you didn't know it. E você nem sabia que tinha essa arma pendurada no ombro. You have this very powerful weapon. Você já tem esta arma poderosa. And now I'm telling you how to use it. Mas agora eu estou dizendo a você como você pode utilizá-la. I'm going to teach you how E eu quero ensinar a você como usar essa arma. to fire the weapon. Como apertar o gatilho desta How arma. to heal the sick. Como curar o enfermo. How to cast out Como demons expulsar demônios. when you're witnessing to the lost. Quando você estiver então testemunhando aos perdidos. I'm going to teach you how to fire the weapon. Eu quero então ensinar a vocês como disparar esta arma. And destroy the work of the enemy. Para que você possa então destruir as obras do inimigo. And bring souls to Jesus E Christ. trazer almas para Jesus Cristo. Okay? That's the purpose of this training. Este é o propósito deste treinamento que nós estamos aqui. This is boot camp Então este é o tiro de guerra. for Special Forces Kingdom of God. É o tiro de guerra para as forças especiais para o reino de Deus. Amen? Amém? Hallelujah. Now, this authority is not the same as the gift of healing. Então esta autoridade da qual eu estou falando não se trata da mesma coisa do dom de cura que eu falei anteriormente. Okay? Please do not confuse the Então two. não confunda os dois.
Now, some of you, I'm sure, have tried to heal the sick before. Eu sei que talvez alguns de vocês já tentaram curar o enfermo antes. What happens usually when you try to heal the sick, as Jesus did? O que acontece quando você tenta curar os enfermos como Jesus curou? What usually happens? O que acontece geralmente? Is the person usually healed? Geralmente acontece que a pessoa é curada imediatamente? No. No. Não. Usually nothing happens. Geralmente o que acontece é nada. Usually we fail. Geralmente o que acontece é que nós fracassamos. Why is that? E por que é que isto acontece? We will find out now. Nós vamos descobrir agora. Why is it that we fail to heal the sick? Por que é que os discípulos de Cristo experimentaram, ou nós experimentamos o fracasso ao curar o enfermo? Even though we have this power and authority. Apesar de termos este poder e esta autoridade. The disciples also failed. Os discípulos de Jesus também fracassaram. Let's find out why they failed. Vamos então descobrir por que foi que eles fracassaram. Matthew 17. Em Mateus capítulo 17, versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. The disciples failed to heal the boy. Então os discípulos de Jesus fracassaram na sua tentativa de curar aquele menino. There was no miracle. Não aconteceu milagre algum. The demon would not leave. O demônio se recusou a sair. They failed. Eles fracassaram. Just like we have done so many times. Como já aconteceu conosco muitas e muitas vezes. They also failed. Eles também falharam. Look what Jesus said to them. Olhe só o que Jesus disse a eles. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Was Jesus pleased when he heard that they had failed? Será que Jesus ficou contente ou ficou feliz quando soube que eles tinham falhado? No. Não. Was he disappointed? Será que Jesus estava desapontado? See. Sim. Was he upset? Ele estava chateado com o que aconteceu? See. Sim. You unbelieving and perverse generation. Então a reação de Jesus é: ó geração incrédula e perversa. How long shall I stay with you? Quanto tempo terei que suportar vocês? How long should I put up with you? Até quando terei de suportá-los? He was upset with them. Ele estava bastante chateado. Why? Por quê? Did they commit some terrible sin? Será que eles cometeram algum pecado horrível? No. Não. They failed to perform a miracle. Eles fracassaram no sentido de realizar um milagre. And Jesus is upset with them. E Jesus, no entanto, está chateado com eles. And he rebukes them harshly. E ele os repreende duramente. Now, this is amazing. Agora, isso é algo impressionante. Because no pastor or leader would ever say this to a believer who failed to perform a miracle. Porque nenhum pastor, nenhum líder teria coragem de fazer isso, de repreender desta forma um liderado que fracassasse em executar uma tarefa. Would your pastor say that to you? Será que o seu pastor diria isso para você? No. Acho que não, não é? Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Let's say your pastor receives a call from someone in the community. Imaginemos que o pastor de vocês recebe uma chamada telefônica de alguém da cidade. It is from a family of unbelievers. E é uma família de incrédulos. They have a sick child. E eles têm lá uma criança que está doente. The doctors cannot help. Sorry? The doctors cannot E os help. médicos não têm como resolver o problema. And so they hear about your church. E aquela família então tinha ouvido falar sobre a sua igreja. They hear about Jesus who can heal. E haviam ouvido falar sobre Jesus So que pode curar. so they call the pastor of your church. Então eles ligam para o pastor da sua igreja. They ask him to send someone to minister to their child. E eles pedem que o pastor envie alguém que possa ir à casa deles e ministrar cura àquela criança. If the child is healed, if the child Se a is healed, criança for curada, they will come to church. provavelmente eles vão querer ir àquela igreja And they will believe in Jesus. e vão acreditar em Jesus.
So when your pastor hears this, Quando o pastor então escuta aquilo, he's happy ele fica feliz. because this is an opportunity Ele fala, puxa, é uma oportunidade. to bring the family into the kingdom of É God. uma oportunidade de trazer essa família para o reino de Deus. So he calls an elder. Então ele chama ali alguns anciãos, alguns líderes. Let's say this brother is an elder in a church. Vamos dizer então que este irmão é um líder nessa igreja. And the pastor says, I want you to go and minister to the child. Então o pastor diz, eu quero que você vá e ministre àquela criança. Let's get the child healed. Vamos então curar aquela criança, And so this family can believe in Jesus. para que essa família possa crer em Jesus. And so the brother says, yes, pastor. E o irmão fala, sim, pastor. He goes to the home E ele vai até aquela família and visits them and visits the e family. visita a família And he ministers to the child. e ministra àquela criança. But as usual, Mas, como de costume, nothing happens. nada acontece. There's no miracle. Não acontece milagre algum. The child is still sick, A criança continua doente, cannot get out of bed. ela não consegue sair da cama. And so the brother quickly leaves and goes back to the church Então aquele irmão volta à igreja to report to the pastor. e apresenta o relatório ao pastor. When the pastor sees him walking into his office, E quando o pastor o vê entrando no seu escritório, the pastor says, Hallelujah, o pastor diz, aleluia, praise God. louvado seja Deus. Tell me what happened, brother. Me diga então, o que foi que aconteceu? And the brother says, E o irmão diz para ele o seguinte, Pastor, who do you think I am? pastor, quem o senhor pensa que eu sou? Do you think I'm God? Você acha que eu sou Deus? You think I'm Jesus? Você acha que eu sou Jesus? You have to be patient, pastor. Você tem que ter paciência, pastor. The child is still sick. A criança está doente ainda. Maybe next week the child will be better. Quem sabe a semana que vem a criança vai estar melhor. I'm not God. Eu não sou Deus. Would your pastor say to you, Será que o seu pastor diria para você, you unbelieving and perverse elder, você é uma geração incrédula e perversa. how long shall I stay with you? Até quando estarei com você? How long shall I put up with you? Até quando terei de suportar você? Would your pastor say that to you? Será que o seu pastor, numa situação dessa, diria isso para você? Sim ou não? No way. No. Não, de forma alguma. No. No pastor in the entire world would ever say that. Nenhum pastor, em parte nenhuma do mundo faria isto. So what's wrong with Jesus? Então o que está errado com Jesus? Why is he behaving like this? Por que Jesus está se comportando dessa It's maneira? unreasonable. É algo completamente irracional. Maybe he's been fasting too much. Maybe he's fasting too Talvez much. Jesus estivesse jejuando muito. And so he gets angry easily. Talvez ele esteja nervoso por causa disso. Is that a good explanation? Será que é uma boa explicação? See? 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 No, no. Não. So how can we explain that? Então como é que nós podemos explicar esse acontecimento? Maybe because Jesus is so tired. Talvez é porque Jesus estivesse muito cansado. He just came down from the Mount of Transfiguration. Talvez foi porque ele acabou de descer do morro da montanha, do monte da transfiguração. And he hears this bad report. E aí ele ouve esse relatório tão pobre. And he's so tired. E ele está tão cansado. So he blows up. He E ele loses his então, temper. ele perde a paciência e tem esse estouro, essa explosão de raiva. Is that a good explanation? É uma boa explicação para isto? See? 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 No. Não, não é uma boa explicação. So how do we explain this? Então como é que nós explicamos esta It's passagem? unreasonable. Algo completamente irracional. Why would a pastor never say this? Por que é que um pastor jamais diria uma coisa dessas? Mainly because of his theology. Provavelmente, principalmente por causa da sua teologia. Let me describe our theology to Deixa eu you. descrever um pouquinho a nossa teologia para vocês. In the area of the supernatural Quando nós chegamos na área do sobrenatural and the miraculous, e daquilo que é miraculoso, we believers have no authority. nós acreditamos que nós crentes não temos autoridade alguma. Only God has the authority Nós acreditamos que somente Deus tem autoridade. in the miraculous. Somente Deus tem autoridade para realizar algo miraculoso. We believers, we are helpless. Nós acreditamos que nós crentes somos completamente impotentes. We can do nothing. Que não podemos fazer nada. We can only pray to Que God podemos apenas orar a Deus and ask God to move. e pedir a Deus que Ele mova e faça alguma coisa. Is that our theology? Será que não é essa a nossa teologia?
Sim ou não? Sim ou não? Sim. That's our theology. Esse é o problema, essa é a nossa teologia. Now, the theology of Jesus, Agora, a teologia de Jesus, was it the same or different from ours? será que a teologia de Jesus era a mesma da nossa teologia ou era diferente? Did Jesus expect his disciples to be able to heal the boy? Jesus esperava que os discípulos tivessem capacidade, poder para curar aquele menino ou não? See, Sim. he expected it. Sim, ele esperava que eles tinham, ele sabia que eles tinham, na verdade. And so when they failed, Então, quando eles fracassaram, he's displeased. ele ficou descontente com aquilo. What's the matter with you? Qual o problema com vocês? He expected them to be able to do it. Ele esperava que eles fossem capazes de realizar aquele milagre. How could Jesus have possibly expected and demanded them to do the miracle? Como é que Jesus poderia esperar, ter essa expectativa de até mesmo ordenar aos seus discípulos que fizessem aquele milagre? To us, it seems unreasonable. Para nós parece algo totalmente não razoável ou irracional, absurdo. Clearly, his theology on this issue differs sharply from the theology of the church. É claro, então, que a teologia de Jesus nessa questão se difere muito da teologia da igreja. Jesus expected them to perform the miracle, Jesus esperava, então, que eles fossem capazes de realizar aqueles milagres. but the church says we have no authority in the area of the miraculous. Mas a igreja, com frequência, diz que nós não temos autoridade, a teologia diz que nós não temos autoridade na área das coisas miraculosas. So whose theology is correct? Então, qual teologia está correta? Jesus or the church? A teologia de Jesus ou a teologia da igreja? You mean the church is wrong? Você quer dizer, então, que a igreja está errada? No. Isso não é possível. No. De forma alguma. It's not possible that the church could be wrong. Não é possível que a igreja esteja errada? Is it possible the church could be wrong? Será que é possível que a igreja esteja errada? See. Sim. Just look at church history. Basta nós olharmos na história da igreja. Look at the Reformation. Basta a gente olhar a reforma. You know what I'm talking about? Sorry? Yes, the church is wrong. A igreja, então, nesse aspecto, a teologia da igreja está errada. And so we need to change our theology Então nós temos que mudar a nossa teologia. and make it in line with the theology of Jesus E nós temos Christ. que alinhar a nossa teologia com a teologia de Jesus. Can you accept this? Você é capaz de receber isto? Yes, it's the word Sim, of God. é a palavra de Deus. Now, let me describe to you the theology of Jesus. Deixa eu descrever para você, então, como era a teologia de Jesus. There were three reasons for his theology, three bases. Haviam três bases ou razões na teologia de Jesus. Number one, Em primeiro lugar, they were his disciples and being trained to do what he did. aqueles homens eram seus discípulos e eles estavam sendo treinados para fazer o que Jesus fazia. Jesus would go from place to place. Jesus ia, então, de cidade em cidade. What was he doing? E o que é que ele fazia nessas cidades? Preaching the gospel, Ele pregava o evangelho. healing the sick, Ele curava os enfermos. casting out Ele demons. expulsava demônios. His disciples followed him. E os seus discípulos o acompanhavam. They were watching him, Eles estavam vendo, They were observando Jesus. observing him, Eles estavam vendo o que ele fazia. and learning to do what he E did. eles estavam aprendendo a fazer o que ele fazia. Is that reasonable? Isso é algo razoável ou não? It's reasonable. É algo bastante razoável. And I'm sure Jesus was teaching them how to do what he E eu tenho did. certeza que Jesus ensinava a eles a fazerem o que ele fazia. He was teaching them how to heal the sick Ele and os cast out estava demons. ensinando a curar os enfermos. Reason number two, Razão número 2. he had given them authority to heal the sick and cast out Jesus demons. havia dado aos discípulos autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Remember Luke 9, Vocês se lembram de Lucas capítulo 9? Luke 10? Lucas 10. What did Jesus do? O que é que Jesus fez lá? He gave them power and authority Jesus havia dado poder e autoridade para eles over diseases and demons. sobre as enfermidades e sobre os demônios. Reason number 3, E razão número 3. he had sent them out and commanded them to heal the Ele sick. havia ordenado, enviado e ordenado que saíssem e curassem os enfermos. He didn't command them to pray for the sick. Ele não ordenou que eles orassem pelos enfermos. He commanded them to heal the sick Ele ordenou que eles curassem os enfermos. after giving them the power
power and authority. depois de dar a eles o poder e a autoridade para fazê-lo. So, was Jesus justified in his anger when he heard that they had failed to drive out the demon? Então será que Jesus tinha razão de ter ficado bravo com o fracasso dos seus discípulos, ou não? Yes. Sim, ele tinha razão. He was justified. Ele tinha razão em ter ficado bravo daquele jeito. How about you and me? E você e eu, como é que nós ficamos? Does Jesus expect you and me to heal the sick and cast out demons successfully? Será que Jesus espera de você e de mim que nós também curemos os enfermos e expulsemos os demônios de uma forma bem-sucedida? Yes. Sim. The same expectation of you and me. Ele tem a mesma expectativa com relação a você e com relação a mim. We are also disciples. Nós também somos discípulos. You are being trained today. Você está sendo treinado hoje. You have been given this power and authority. Você recebeu este poder e esta autoridade. You are commanded to preach the gospel. Você recebeu a ordem de pregar o evangelho. And so Jesus also expects you and me also to heal the sick and cast out demons. E da mesma forma, Jesus espera que você e eu exerçamos esse poder e autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Especially when we are preaching the gospel to the lost. Especialmente quando nós estamos pregando o evangelho aos perdidos. Does that make sense? Será que isso faz sentido? All right. And so let's learn Então vamos aprender how to heal the sick como nós podemos curar os enfermos, and cast out demons como nós podemos expulsar demônios, for the sake of the gospel. para que o evangelho seja pregado. Then Jesus said, "Bring the boy here to me." E aí então, depois naquele episódio, Jesus dá uma ordem: traga um menino até a mim. Jesus would handle the situation. Jesus então agora iria lidar com aquela situação. No versículo 18 diz o seguinte: Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Jesus steps in and performs the miracle. Jesus então ele entra em cena e ele executa, ele realiza o milagre. How does he do it? Como é que ele fez o milagre? Does Jesus pray to the Father? Jesus então ele ora ao Pai? No. Não. There's no prayer. Não há oração alguma. What does he do? O que é que ele faz? Rebukes the demon. Ele repreende aquele demônio. Get out. E ele ordena que ele saia. He exercises authority E Jesus então exerce a autoridade and commands the demon to go. e ordena ao demônio que saia. And the boy is set free. E aquele menino é libertado. Verse 19. Versículo 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? That is the important question. Esta é uma pergunta muito importante. Why did they fail? Por que nós fracassamos? All right? Why do we fail? Por que é que nós fracassamos? Why do we fail Por que fracassamos? when we try to heal the sick? Quando tentamos então curar os enfermos. We're going to find out why we fail. Nós vamos então descobrir por que nós fracassamos. Was it because they did not have authority? Será que é porque eles não tinham autoridade? No. Não. Jesus already gave them power and authority. Jesus já havia dado a eles poder e autoridade. So they knew about authority. Então eles já sabiam a respeito da autoridade. They know they're supposed to give commands Eles já sabiam que eles deveriam então ordenar, to the demon, que eles deviam dar ordens aos demônios. but they still failed. Mas mesmo assim eles falharam. Why? Por quê? We're going to find out why. Vamos descobrir por quê. But before we do, Mas antes de fazermos isto, let me give you the 4 reasons that the church gives to explain why the sick are not healed when we minister to them. vamos ver então 4 razões que a igreja com frequência apresenta para explicar por que os doentes não são curados quando nós ministramos a eles. When we minister to the sick Quando nós ministramos aos enfermos and they're not healed, e eles não são curados, we give 4 reasons to explain why the person is not nós healed. geralmente usamos 4 razões para justificar ou explicar por que a cura não acontece. Let's look at these 4 reasons. Vamos olhar então quais são essas 4 razões. Number 1, Primeiro lugar, we say it's not God's will. primeiro nós falamos então que não é a vontade de Deus. Have you ever used that explanation? Você já usou essa explicação alguma vez?
See, Já, very often. com muita frequência nós usamos essa Oh, it's explicação. not God's will. Ah, não é a vontade de Deus que a pessoa seja curada. Okay? Reason number 2. Razão número 2. We say it's not God's time. Às vezes nós falamos, não é o tempo de Deus. Have you ever used that reason? Você já usou esta razão? See or no? Sim ou não? See, God is teaching us patience. Deus está nos ensinando paciência, nós dizemos. We have to wait upon His time. Nós temos que esperar o tempo certo de Deus. Reason number 3. Razão número 3. We say the sick person has sinned. Nós falamos que a pessoa doente tem algum pecado. Have you ever used that reason? Você já usou esta razão alguma vez? The sick person has sinned. Ah, tem um pecado na vida do doente. So God doesn't want to heal him. Então Deus não vai curá-lo por esse motivo. Reason number 4. Razão número 4. And this is the favorite reason of the charismatics. E essa é a razão favorita dos carismáticos. The sick person lacks faith. A pessoa que está enferma não tem fé suficiente. The person is not healed. A pessoa não é curada, It's his own fault é porque é culpa dela. because she lacks faith. É porque falta fé a esta pessoa. Okay? Those are the 4 reasons that we give. Essas são então as 4 razões que nós normalmente damos para explicar quando a cura não acontece. There's no reason number 5. Não há uma razão número 5. No more. Chega de razões. Only these 4 reasons. Somente essas 4 razões. Okay? Ok? Now, I am not saying these reasons are not valid. Eu não estou dizendo que essas razões não têm a sua validade. Sometimes they could be valid. Pode haver alguma circunstância em que elas sejam válidas. For example, let's say there's a believer who is sick. Vamos então pensar naquele cristão que está doente. They want to be healed. Ele quer ser, é um cristão, está doente e quer ser curado. But they have unforgiveness in their heart. Mas existe falta de perdão, existe ressentimento no seu coração. And that is a sin. E este realmente é um pecado. If that believer does not want to repent of unforgiveness, Se aquele cristão então não se arrepender da sua falta de perdão, does God want to heal that person? Does God want to heal that person? será que Deus vai querer curar aquela pessoa? See or no? No. Sim ou não? No. Não. The person does not want to repent. Aquela pessoa não quer se arrepender da sua falta de The perdão. believer does not want to É um repent. crente que não quer se arrepender da sua falta de So perdão. God will not heal that person. Então aquela pessoa não vai ser curada. So sometimes these reasons can be valid. Então realmente às vezes essas razões podem ter a sua validade. However, No entanto, please look at the following. Please look at the following. então veja o que vem agora. When we say, oh, it's not God's will, Quando nós dizemos, não é a vontade de Deus, it's not God's time, não é o tempo de Deus, não é a hora de Deus, to explain why the person is not healed, para explicar o motivo pelo qual uma pessoa não foi curada, who are we blaming essentially? quem é que nós estamos culpando essencialmente nesse momento? God. Who are we blaming? Quem estamos culpando? Deus. Deus. We're blaming God. Nós estamos culpando a Deus. Oh, it's not God's will. Não é a vontade de Deus. It's not God's time. Não é o tempo, não é a hora de Deus. Essentially, we're blaming God. Essencialmente o que estamos fazendo ali, então, é culpar a Deus por aquela falta de cura. When we say the sick person has sinned, Quando nós falamos então que a pessoa doente tem pecado, or the sick person lacks faith, ou que a pessoa enferma não tem fé, who are we blaming essentially? quem nós estamos culpando essencialmente? The sick person. Estamos culpando então o enfermo. Oh, when the person is not healed, Quando a pessoa então não é curada, we either blame God ou nós culpamos a Deus, or the sick person. ou nós culpamos o doente. Oh, how convenient. Quão conveniente! We never blame ourselves Nós nunca culpamos a nós mesmos when the person is not healed. quando a pessoa não é curada. Amen? Amém? No, we never blame ourselves. Nós nunca culpamos a nós mesmos. Never. Nunca. We always either blame God or the sick person. Nós culpamos a Deus ou a pessoa enferma. We never blame ourselves. Mas nunca culpamos a nós mesmos. It's not my fault. Não é minha culpa. No. Não. I love Jesus.
Jesus. Eu amo Jesus. I go to church every Sunday. Eu vou à igreja todo domingo. It's not my fault. Não é minha culpa. No, God doesn't want to heal you. Deus não quer curar você. Or you're still beating your wife, aren't you? Sorry? You're still beating your wife. Ou quem sabe você continua batendo, espancando a sua esposa. We rarely blame ourselves when the miracle does not take place. Raramente nós culpamos a nós mesmos quando os milagres não acontecem. In fact, never. Não é verdade? Na verdade, isso nunca acontece. What reason did Jesus give in this particular situation to explain why the boy was not healed? Nessa razão, nesse momento específico, quando esse garoto não foi curado, qual razão Jesus deu para explicar o fato da cura não ter acontecido? Let's find out. Vamos descobrir. Was it because it was not God's will? Será que foi porque não era da vontade de Deus? Was it because the boy lacked faith? Ou será que aquele garoto não tinha fé? Let's find out. Vamos descobrir. Why was the boy not healed? Por que aquele garoto então não recebeu cura? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Whose fault was it? A culpa era de quem? Whose fault was it? De quem era a culpa? Whose fault? De quem? The disciples' fault. A culpa era dos discípulos de Nothing to Jesus. do with God. Não tinha nada a ver com Deus, Nothing to do with the boy. nada a ver com o garoto. It was the disciples' fault. Era a culpa dos discípulos. They lacked faith. Eles é que não tinham fé suficiente. Therefore, let us not always blame God. Então, não vamos sair por aí culpando a Deus. Let's not always blame the sick person. E não vamos sair culpando os enfermos. Sometimes, Algumas vezes, maybe often, com frequência, it's our fault. a culpa é nossa. The one who ministers. A culpa é daquele que ministra. Can you accept that? Você é capaz de receber isso, de aceitar isso? Can you accept it? Você consegue receber isso? Okay. Sometimes it's because we lack faith. Então, algumas vezes a cura não acontece porque nós não temos a fé. It was not because they lacked authority. Não era porque faltava a eles autoridade. Jesus already gave them authority. Jesus já havia dado autoridade a eles. It was not because they lacked the anointing. Não era porque faltava a eles a unção. No, Não. because they lacked faith. É porque faltava fé a eles. So, let's study what kind of faith. Então vamos estudar que tipo de fé é esta. I know it's getting late. Eu sei que já está ficando tarde. Let me finish this. Nós vamos terminar logo isso aqui. And then if there's time, we will do a demonstration of healing E se houver tempo, nós faremos uma demonstração então de cura. to apply what we have learned. Para aplicar então aquilo que nós já aprendemos. But let's just finish this. Mas vamos terminar isso aqui então. Jesus said it's because you have little faith. Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. What kind of little faith? Que tipo de fé pequena é esta que Jesus está falando? Look what Jesus says next. Veja só o que Jesus diz em seguida. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, That's the kind of faith which they lacked. esta era a fé que faltava a eles. Uma fé. They lacked faith as a mustard seed. Faltava a eles uma fé pequenininha, como um grão de mostarda. That's why they failed. É por isso que eles falharam. Now, what is faith as a mustard seed? O que significa fé do tamanho de um grão de mostarda? What can you do if you have faith as a mustard seed? O que você pode fazer se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda? Look what Jesus says next. Olha só o que Jesus diz em seguida. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. If they had faith as a mustard seed, Se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, they could move mountains. eles poderiam mover montanhas. They could speak to a mountain, Eles poderiam falar, ordenar a uma montanha, and the mountain would obey. e a montanha teria que obedecer. That's mountain moving faith.
That is mountain moving faith. Então nós estamos falando aqui de uma fé que move montanhas. Faith as a mustard seed. A fé como do tamanho de uma semente de mostarda. It's the same as mountain moving faith. É a mesma fé que move uma montanha. If they had faith as a mustard seed, Se eles tivessem fé do tamanho de um grão if de they had mostarda, mountain moving faith, se eles tivessem a fé que move montanhas, nothing would be impossible for them. nada seria impossível a eles. They could move mountains. Eles poderiam mover montanhas. They could cast out Eles demons. poderiam expulsar demônios. They could heal the sick. Eles poderiam curar os enfermos. Why did they fail? Por que é que eles falharam? They lacked mountain moving faith. Faltava a eles então esta fé que move montanhas. And that's why we fail. E é por este motivo que nós falhamos. We lack mountain moving faith. Falta a nós esta fé que move montanhas. Now, sometimes maybe God's will, God's time. Yes. Pode ser que às vezes tenha a ver com a vontade de Deus ou o tempo de And Deus. sometimes if the believer has sinned, yes. Talvez se o crente tiver pecado na sua vida, talvez sim, possa ser isto. Or if the person lacks faith, yes. Ou talvez se faltar fé à pessoa, sim, pode ser tudo isto. But often it's us. Mas com frequência o problema está em nós. We lack mountain moving faith. Com frequência falta a nós a fé que move montanhas. You see, we already have the authority. Veja, nós já temos a autoridade. Jesus lives in us. Jesus vive em nós. We have the power and authority. Nós temos o poder e nós temos a autoridade. What we lack is mountain moving faith. Mas falta a nós esta fé que move montanhas, que era a mesma fé que Jesus tinha. Now, let me just explain this to you quickly, Deixa eu explicar rapidamente para vocês o que é isso. so we can do the demonstration. Então, o que é exatamente a fé que move montanhas? Now, tomorrow we will study mountain moving faith. Amanhã nós vamos estudar esta fé que move montanhas. Tomorrow evening, Amanhã à noite. and you will know exactly what it means. E vocês saberão então exatamente o que significa isto. But let me tell you ahead of time. Let me tell you in advance. Mas deixa eu dar um pouquinho para vocês hoje ainda. If you have mountain moving faith, Se você tiver a fé que move montanhas, it means you have no doubt. isso significa então que você não tem dúvida. No doubt. Não há dúvida dominando o teu coração. In your heart No seu coração não há dúvida that the mountain will move. de que a montanha vai mover. This is why we fail. E é por este motivo que nós fracassamos. Because we have doubt. Porque nós temos dúvidas. We think to ourselves. Sorry? We say to Nós ourselves, começamos a dizer a nós mesmos. what if the person is not healed? E se a pessoa não for curada? I'll be so embarrassed. Eu vou ficar tão envergonhado. We always have that doubt. Nós sempre temos essa dúvida no nosso coração. When you want to minister to someone, Quando nós vamos ministrar a alguém, we always have doubt. nós muitas vezes temos dúvida. What if the person is not healed? E se a pessoa não for curada? Oh, I'll be so embarrassed. Eu vou ficar com tanta vergonha. That is doubt. Isto é dúvida. And that's why we fail. E é aí que começa o fracasso. We lack mountain moving faith. Falta a nós esta fé que move montanhas. Instead, we have doubt. E ao invés de ter essa fé, nós temos dúvidas. So we're going to do a demonstration now. Mas nós vamos fazer uma demonstração. Tomorrow we will study mountain moving faith in detail. Amanhã, então, nós estudaremos esta fé que move montanhas em mais detalhes. Esta mensagem é mais um projeto do Ministério Multiplicação da Palavra, da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Londrina. Esperamos que você tenha sido edificado. E se desejar outras mensagens sobre assuntos específicos, solicite pelos telefones 0 Operadora 43 3323 0996 e 0 Operadora 43 3376 7432 ou pelo e-mail mmp@ipilon.org.br. Visite nosso site www.multiplicação.com.br. Que Deus lhe abençoe, fazendo frutificar em seu coração esta boa semente.